Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E o tema de hoje a gente vai falar aí sobre a aprovação, no Senado de uma lei que incentiva o primeiro emprego. Por isso a gente traz aqui para conversar com a gente sobre esse tema a Andréia Deis, ela que é gestora de carreiras, vai explicar um pouquinho para a gente aí o que é, essa lei de incentivo e como isso vai impactar nos jovens. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Alesp Conecta. Andréia, muito obrigada pela sua participação. É um prazer estar com vocês de novo, falando e trazendo hoje uma boa notícia no meio a tantas situações que estamos vivendo, tá? Eu acho que trazer uma notícia como uma aprovação dessa traz algum acalento, algum conforto, Principalmente entendendo que os jovens, segundo o IBGE, entre 18 e 26 anos, se a gente comparar com 2012, a gente está sofrendo o maior índice de desemprego dessa faixa etária. Então, eu acho que traz uma luz, nos artigos que a gente faz científicos, a gente faz muito isso, traz luz às questões. Então, eu acho que a aprovação no Senado traz uma certa esperança para essas pessoas que, de repente, estão passando por essas situações, Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É verdade, principalmente com uma boa notícia, tá? Com uma boa notícia, a gente vem aí já gravando alguns programas sobre a questão da educação. Você, como educadora, trouxe aí várias questões. A gente sempre tenta trazer aí um lado positivo das coisas, mas hoje a gente vai falar de um tema que realmente só tem a agregar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto aí do Senado, essa lei aprovada. Queria que você falasse como isso vai impactar nesses jovens. Você trouxe aí essa faixa etária, mas eu vi que é um projeto que vai contemplar aí jovens de 16 a 29 anos. Conta um pouquinho pra gente. 29 anos, sim. Então, o projeto ele vem a contemplar justamente de 16 a 29 anos, E ele traz a lei do primeiro emprego, Vou até pegar uma colinha aqui, porque eu achei que tem uma coisa interessante que ele traz, porque ele já existia uma medida provisória, que era 905 de 2019. E quando ele veio agora, a ser aprovado, ele já vem pelo senador Irajá, onde ele traz a questão de tratar os desiguais de uma forma diferente. Então, ele vem com incentivo fiscal, Então, o que acontece? Primeiro, ele se abre para flexibilização de contratos. Então, ou seja, é possível contratar essa pessoa desta idade, entre 16 a 29 anos, com contratos mais flexíveis e menos onerosos. Por quê? Porque a gente tem um incentivo fiscal, por exemplo, do INSS, que a gente tem uma redução de 20%, que vai de 1% a 3%, dependendo do tamanho da empresa. Do fundo de garantia, a gente tem uma redução que também vai de 1% a 3%. Então, você tem um incentivo fiscal. Por outro lado, a lei também traz, ela diz o seguinte, eu te reduzo os impostos, mas você tem que investir na jornada de capacitação desses jovens. Então, por outro lado, ele diz o seguinte, olha, você pode contratar tendo um benefício, só que você tem que incentivar. Existe um máximo de 20% de trabalhadores nesse formato dentro das empresas, dependendo do tamanho, mas de até 20%. Para as empresas menores, aí o número de pessoas que você pode ter nesse tipo de contrato é menor. E depois ela também traz o incentivo se você quiser realmente efetivar a contratação dessa pessoa após um ano de trabalho. A carga horária é muito similar à do estágio, Então, são 30 horas semanais, com 6 horas diárias, e não prevê hora extra para essas pessoas. Então, eu acho que a lei, ela vem justamente, por isso que o senador, ele diz o seguinte, tratar o desigual de uma forma diferente, porque o primeiro emprego, ele traz vários desafios, e que hoje, numa oferta tão grande de pessoas, cada vez mais, ou seja, aquele que tem uma menor qualificação, uma maturidade menor, ele tem uma dificuldade maior. Só que se a gente está pensando de 16 a 29 anos, que é como regulamenta a lei, o projeto de lei, eu estou falando em pessoas economicamente ativas que precisam sobreviver, estão numa fase de luta, de conquistar as suas vidas, Então, eu acho que o projeto, ele traz, assim, uma abertura, principalmente com esses benefícios
tributários que tem, que realmente estimula principalmente a diminuição, aí eu acho que a diminuição, a equiparação, né, por isso que a gente fala de equidade, né, e a gente fala de tratar o desigual de uma forma diferente, trazendo incentivo, eu acho que a lei tenta minimizar esse desafio que é do jovem entre 16 e 29 anos. Agora, Andréia, você que trabalha aí com jovens, preparando jovens aí para as carreiras, né? Você trouxe aí esses números importantes, né? Você falou que o jovem dessa faixa etária, desde de 2012, se eu não me engano, ele vem sofrendo aí com esse desemprego. Por que a gente vem vendo esses números, né, de desemprego tão grandes para essa faixa etária, sendo que a gente sabe que às vezes para a própria empresa compensa preparar um jovem, né, no primeiro emprego, até para o crescimento dentro da empresa e para a própria empresa. Por que a gente vê, então, esses números alarmantes de desemprego nessa idade? 2020 foi o pico, né, que foi onde nós nunca tivemos, né, uma taxa igual a esses 32% de desemprego dessas pessoas. O que aconteceu? E aí teve um reflexo também da pandemia, tá, Tainá? Não dá para dizer que não teve esse reflexo, né? Mas quando você fala é importante para a empresa investir nessas pessoas, né? Você investir, qualificar, custa dinheiro, né? Então, o que a empresa vê, né? Principalmente no momento de crise, de risco. Eu contratar uma pessoa e desenvolver, ela vai ter um tempo de retorno diferente se eu pegar alguém já caminhando, já andando, né? Então, ela vai me custar menos, ela vai entrar jogando. Então, o que se percebeu? E aí teve esse crescimento que realmente foi acelerado em 2020, né? Quanto maior o risco, mais qualificação e mais pessoas com uma maturidade maior eu preciso ter na organização para minimizar o risco. E acho que um segundo fator extremamente importante, né, foi aí o desemprego também de outras faixas etárias de idade. Então, o que aconteceu? Como aumentou muito o desemprego também acima dos 29 anos, entre 29 e 40 anos de idade, aumentou a oferta. E essas pessoas com uma maior qualificação, porque tinham uma oferta muito grande, com uma demanda pequena, acabaram aceitando e se submetendo a outras condições. Por exemplo, a receber menos, a se sentir, né, ter uma quantidade de benefícios menor, elas se submeteram a situações anteriores às que tinham. Ou seja, ocuparam muitas vezes o espaço que seria dessa pessoa, né, desse entrante no mercado. E fez com que se sofresse tanto, porque eu não sei, eu não gosto muito de chamar o jovem de desqualificado, né? Que desqualificado eu acho que é uma pessoa que ela já tem mais de 30 anos, ela teve a oportunidade para formar sua trajetória e não priorizou, né? Então, ou ela teve algum problema aí social, econômico, que influenciou mais a sua conduta, então aí sim a gente fala, poxa, ele não buscou a qualificação. Mas se eu pensar num jovem, né, ele está entrando, ele é um entrante, né? Então, tratar o desigual e você querer tratar o desigual de forma igual, isso não existe, né? Porque ele não teve o tempo ainda para construir essa jornada. Isso, de repente, você pode cobrar de uma pessoa com 30, 35, 40 anos de idade, mas não uma pessoa com 16, 17, 20 anos. Então, ele realmente está na construção da jornada. Só que a partir do momento que eu aumento o índice de desemprego em outras faixas etárias, essas pessoas acabam vindo aceitando um valor menor e acabam ocupando o espaço dessas pessoas, desses jovens entrantes no mercado. E provavelmente, né, mas acho que aí já entra em outra seara, a gente sabe que a gente vive aí uma crise econômica desde pelo menos 2013, então a gente sabe que isso tudo também influencia, né? A gente sabe que piorou, claro, na pandemia, mas tudo isso, né, todo esse cenário que a gente vem vendo no nosso país, acho que colaborou para isso, né, Andréia? Agora, eu vi que a principal ideia, então, desse projeto é estimular as empresas, né, nessas contratações, porque eu vi aqui que um ponto do projeto prevê redução de tributos no primeiro ano de contrato desse jovem, né? Sim, que foi o que eu coloquei logo no início, né? Principalmente do INSS e do Fundo de Garantia. Então, o INSS de 20%, você acaba tendo uma tributação de 1 a 3%, né? Depende do tamanho da empresa. E do Fundo de Garantia, o INSS, desculpa, é de 1 a 2%. E o Fundo de Garantia que é de 1 a 3%. Ou seja, uma redução expressiva, realmente atrai, né? Ela abre realmente, ela incentiva, é uma lei de incentivo de tributação para que seja
favorável contratar essas pessoas de primeiro emprego, ou seja, existe um estímulo, né, Tainá? Exatamente. E qual que é a importância para esse jovem aí sem experiência, né, para esse primeiro emprego? Qual é a importância de ter aí uma lei como essa, né, aprovada agora no Senado, ainda mais como a gente está colocando aqui nesse momento difícil ainda de pandemia, que a gente não sabe ainda quando vai terminar, mas é importante, né, ter esse tipo de lei agora nesse momento também. Eu acho que assim, é mais, né, inserção social, equidade, eu acho que eu acho que foi muito feliz, né, o senador quando ele fala tratar o desigual de forma diferente, né, e tem um outro, né, que foi um relator, que é o veneziano, e ele diz o seguinte, né, ele incluiu também nesse projeto de lei os nem trabalham e nem estudam, porque a princípio, né, quando a lei veio pelo projeto do senador Irajá, esses jovens eles teriam que estar com vínculo ou na universidade ou no colégio técnico, senão eles não fariam parte do projeto de lei. E aí vem o relator veneziano e ele diz o seguinte, mas nós temos uma geração que é chamada de neném, e ele diz uma frase até interessante, né? Trata-se de um grupo que deve estar na base de toda a atuação do poder público, dadas as características difíceis e do desamparo social que o acompanham. Então, eu pego as palavras dele e eu digo o seguinte, né? O projeto ele vem incentivar esse desamparo social que muitas vezes a pessoa ela se formou, e eu conheço muitos assim, e por N motivos, ele entrou, por exemplo, num desalento sem mesmo ter tido a oportunidade de começar a trabalhar, né? Então, além dele pegar essa faixa etária que está na faculdade, né, ou está no colégio técnico, ele, por isso que vai até 29 anos, ele garante aqueles que se formaram e não conseguiram entrar no mercado, né? Então, eu acho que esse desamparo, né, essas pessoas que entraram nesse desamparo social, que nem conseguiram estar no mercado de trabalho, né, o projeto de lei ele vem a contribuir para a inserção dessas pessoas, e aí eu digo de dignidade, eu digo né, de respeito, né, de você conseguir tirar muitas pessoas da desesperança, né, e falar é possível, né? Então, ela estimula justamente, né, ela reforça a necessidade de fortalecer esse vínculo com esse desamparo social para essas pessoas que estão no nível de desemprego aí tão alto e de dificuldade de se inserirem no mercado de trabalho. E quando a gente vê nessa faixa etária aí contemplada por essa lei, a gente vê jovens de 16 anos que inclusive estão ainda no ensino médio. Qual é a importância também desses jovens de 16 anos que ainda muitas vezes nem têm a ideia, né, do que vai seguir, qual caminho vai seguir, mas ter já uma lei de incentivo nesse sentido? Aí a gente precisaria entrar na seara da desigualdade social, né? Cada vez mais os jovens estão entrando mais cedo por uma necessidade de sobrevivência, né? Não é nenhuma necessidade para sobreviver mesmo, para pagar conta, muitas vezes ajudar os seus familiares, né? Ou até por uma situação realmente assim de fatalidade, né? Recentemente eu estive conversando com uma pessoa que ela trabalha no ramo da beleza, e o marido dela, né, ele foi assassinado, trabalhava num carro forte, né, era motorista de carro forte, e brutalmente no assalto ele foi assassinado. E ela disse, né, deixou com 3 filhos, né, 2 um pouquinho maiores e uma criança realmente muito pequena, de 3 anos. E ela falou, olha, não foi uma questão de querer ou não, eu precisei pedir ajuda para os meus filhos, porque eu não tinha familiares. Então, os meus filhos, inclusive de 15, né, 14, 15 anos, saíram para buscar essa oportunidade no mercado. Então, eu diria que para muitos não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade, né? Eu fui trabalhar, né, muito cedo também, eu não tinha 14 anos e não tinha nenhuma lei que resguardasse. E aí, quando você não tem nenhuma lei, né, a oportunidade, a chance que você tem de você sofrer uma violência ou abusos, né, abusos de todas as formas, desde da forma de ser remunerado, a bullying, a abusos morais, né, e aí eu nem vou falar muito sobre isso, que eu me emociono, porque eu passei por várias situações, né, assim. Eu acho que a lei, ela vem garantir, ela vem fortalecer, ela vem regular, né, que, olha, nós estamos olhando para eles, né, então eles, é uma lei que incentiva, mas nós vamos cuidar, nós vamos, né, fiscalizar como essas pessoas, elas estão atuando.
Então, a partir do momento que a lei ela incentiva e que a empresa abre oportunidade para atrair, para contratar, eu diria que existe um maior apoio e principalmente acompanhamento desses jovens, né? E aí, de novo, eu vou falar na palavra de esperança e desesperança. Porque quando a gente se vê acometido de uma... Aí eu vou usar mesmo da palavra de uma violência que acontece social, e aí dentro das famílias, ou dentro da oportunidade social que a gente tem, muitas vezes a gente não tem para onde olhar. E você, né? Eu fui uma jovem assim. Se olhar para o lado e você falar, tá bom, eu tenho 14 anos, e aí, e agora? Como que eu vou pagar a conta? O que eu vou comer amanhã? Né? Porque você vira, muitas vezes, arrimo de família de um dia para o outro, e sem ter, como você disse, terminado o ensino médio, né? Sem ter idade e qualificação. E sabe o que faz? O mercado, né? Ele quer fazer o que ele quer com você, ele vai querer meio que, né, prostituir essa sua entrada no mercado. Vai querer pagar o que ele quer, te tratar como quer, ou seja, não existe regra, não existe lei, e você tem que aceitar. Por quê? Porque você precisa pagar a conta, porque você precisa sobreviver. Então, eu acho que todos os incentivos de lei acabam se tornando apoios para esse desamparo social, que existe muito desigualdade no Brasil, e que precisam ser, sim, não só aprovados, mas eles precisam, que eu acho que tem uma parte muito importante, Tainá, de monitoramento dessa regulação. Né? Como que esses jovens, ao serem inseridos, eles estão sendo acompanhados. Então, eu acho isso muito importante. Não só você garantir, né, a aprovação da lei, mas você fiscalizar de como essa lei ela vem sendo praticada na ação, após a contratação. Porque a lei diz garantir que você vai investir na capacitação e desenvolvimento desses jovens. Então, não é colocar para dentro e falar, você vai fazer qualquer coisa, como eu já vi por aí. Não desmerecendo qualquer tipo de atuação, jamais, porque eu acho que todas as profissões são dignas. Mas se você contrata um estudante, né, ou seja, uma recepcionista, ou um estagiário da administração ou do direito, ele precisa estar aprendendo da sua profissão. Não que outras atividades vão denegrir, mas eu já vi muitos escritórios, com todo o respeito, contratarem, e 100% do tempo a pessoa está fazendo o serviço de rua, ou de copa, tudo bem se ele puder ajudar nisso, mas ele está lá para se desenvolver na sua profissão, para fazer com que amanhã, né, ele esteja mais capacitado para ter outras oportunidades. Então, na minha opinião, o projeto é um passo muito importante, assim como algo que fiscalize a implantação dessa entrada desses jovens no mercado. Agora, você que trabalha com jovens, qual a percepção? Eu imagino que você deve estar comentando com esses jovens também bastante sobre essa questão. Qual a percepção deles, né? Quanto a isso, além da esperança, claro, que você também já citou. Pois é, comentei ontem isso com alguns jovens numa sala de aula, né? Você quer a verdade ou não, Tainá? Eu posso falar a verdade ou não? A verdade. Porque a verdade dói. O que eu ouvi dos jovens ontem foi, professora, eles vão ter um incentivo, mas vão continuar tratando a gente como nós somos tratados. O que o jovem percebe? O que eu falei, eu não falei em vão. Né? Eles entendem que eles são inseridos, mas muitas vezes que eles teriam capacidade de fazer e contribuir mais. E como estão entrando, muitos não têm oportunidade de aprender. E não é que eles não queiram ajudar nas atividades, digamos assim, operacionais, como, por exemplo, lavar copos, xícaras, ou fazer um serviço de banco, não é isso, não é que eles se recusam a isso. Né? A gente precisa parar de julgar para entender. Eles simplesmente gostariam de ter a oportunidade de aprender mais para poder ser mais amanhã, né? E se eles não aprenderem mais, a hora que eles saírem, depois desses 2 meses de contrato inicial, eles não vão ter avançado nada, então eles não vão conseguir uma posição melhor. E aí tem uma coisa, Tainá, muito séria, porque a idade vai passando, né? E depois se eu pego um jovem, né, que não é mais tão jovem, com 30, 31 anos, e ele não teve essa oportunidade de se desenvolver, ele pode ser marginalizado pelo mercado, ou seja, vai ser muito mais difícil alavancar a carreira dele. Então, por isso que eu trouxe a importância, porque eu não vi, não sei se você viu, eu não sou advogada, né? Mas eu não vi nada nesta lei que tenha a regulamentação da fiscalização de como essas empresas vão estar cuidando desses jovens. Porque esse é o medo do jovem. Ontem, conversando com eles, foi exatamente isso que eles me disseram.
olha, mas a gente vai continuar fazendo, eles vão ganhar um incentivo, você acha que eles realmente vão investir em nós? Né? Será que isso vai ser revertido? Então, é importante, na minha opinião, que haja uma mudança cultural de mindset, né? Como se fosse um incentivo também a trazer esses novos comportamentos, sistemas, valores, né? O porquê desses jovens estarem entrando dentro desse incentivo tributário e a importância desta empresa na vida deste jovem para o legado que ela vai deixar. É maior do que uma contratação situacional, porque isso pode influenciar na carreira desse jovem por toda a sua jornada. Então, não é só contratar e falar, oba, né, que legal, tem um incentivo e eu vou usá-lo de qualquer forma. A gente precisa entender que se eu estou contratando um jovem em formação, eu estou participando da formação desse jovem. Então, ele pode sim te ajudar nas demandas que você tiver, mas ele precisa ir além, porque ele vai precisar se fortalecer, porque amanhã ele é um adulto considerado no mercado de trabalho. E com 30, 31 anos, vão ser cobradas outras skills, né, outras competências técnicas e comportamentais. E se ele não tiver a oportunidade de desenvolver isso, aí a gente vai aumentar o nosso índice de desalentados e até de desigualdade social, só aumentar. Então a gente precisa sim fazer valorar a lei, mas a gente precisa entender como a gente vai acompanhar e principalmente formar a cultura para essas novas organizações, né, que vão aderir ao processo da importância dela nessa fase de vida de desenvolvimento desse jovem. Quer dizer, a gente tem que comemorar aí muito, então, né, esse passo aí no Senado dessa lei, mas a gente não pode esquecer da questão da fiscalização, assim como toda lei que a gente vê, né, a gente sempre fica com essa preocupação aí da fiscalização, né, se realmente as empresas estão fazendo da forma que deveria ser feito, né. Você sabe que existe um autor, me faz lembrar agora, né, que ele diz que a cultura organizacional brasileira, ela é uma cultura paternalista e ela tem um eixo, né, da cultura do jeitinho brasileiro de ser, né? Então tudo dá um jeitinho. Infelizmente agora a gente viu aí, por exemplo, com a situação das vacinas, né, atestados serem comprados, né? É a cultura do jeitinho brasileiro. E aí me faz pensar, né? O autor ele traz isso, né? Como uma cultura, ele fala uma cultura sensacionalista, sensualista também, né? Onde tudo com um jeitinho, que você chega com aquela fala mansa, ou você chora ali um pouquinho, você consegue alguma coisa. Eu te diria que é extremamente importante a gente mudar esse conceito da nossa cultura, né? Da gente falar assim, é possível fazer de uma forma ética, honesta, racional, e principalmente com princípios éticos e valores morais que possam constituir a nossa cultura, né? E por isso que eu falo tão importante, né, de você trazer essa questão para as empresas do valor moral e cultural, porque hoje ela dá um jeitinho. Então, ela de repente se utiliza do benefício da contratação e não percebe a importância que de repente ela está tendo na vida daquela pessoa. Porque ele contribuir de uma forma por alguns anos lá e não se desenvolver, pode ser uma pessoa que depois disso não se enquadre mais no mercado de trabalho. Então tem que ter aí eu diria, uma coerência social extremamente grande aliada ao projeto, né? Uma consciência social das organizações para realmente poderem usufruir dessa lei. Tá certo, André. A gente chegou aqui, né, aos minutos finais do nosso programa, mas queria já agradecer aí a sua disponibilidade de falar um pouquinho sobre essa questão tão importante, falar de emprego, trazer uma boa notícia, é claro, com suas ressalvas, mas queria agradecer mais uma vez aí por essa sua participação no nosso programa Alesp Conecta. Foi um prazer, estou sempre à disposição de vocês e que vocês continuem sendo esse veículo, né, de informação, né, de liberdade, principalmente da expressão das necessidades, né? Então, eu só tenho a agradecer e esperar realmente que a gente possa ter culturas e valores diferentes que possam regular aí a nossa sobrevivência. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.